Torcedor tricolor, um bom fim de tarde, começo de noite para você. Nesse vídeo, três informações importantes dessa quinta-feira que foi agitada no Fluminense. Temos notícias importantes, teve protesto lá no CT, a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Tem informações importantes sobre o Fluminense e Atlético Mineiro, próxima partida do tricolor quarta que vem, lá no Raulino de Oliveira. A gente vai falar um pouquinho sobre esse jogo. Também vamos falar sobre um valor milionário pingando na conta do Fluminense agora, né? Oficializado aí, destrinchado certinho, cada pedaço desse valor e números oficiais para você que assiste aqui a Central. Beleza? Então, muito obrigado pela sua audiência. Eu te convido, claro, a assistir esse vídeo até o final para ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece no Fluminense. E antes de a gente começar, eu peço para você, embaixo desse vídeo aqui, se você gosta do nosso conteúdo, deixar o like, deixar o joinha, que isso ajuda demais o YouTube, né? A divulgar o nosso canal, fortalece o nosso trabalho aqui, ajuda demais. Então, se você gosta do nosso conteúdo, dá essa moral, dessa força de graça aí embaixo do vídeo, o botãozinho do joia, dá uma ajuda muito grande, beleza? Vamos lá, galera, vamos começar a falar aqui das notícias, porque, como eu disse, teve protesto lá no CT nessa manhã de quinta-feira. Tem, né? A torcida do Fluminense foi lá protestar devido à fase ruim da equipe. O Fluminense já está desde o jogo contra o Flamengo no dia 16 de maio, numa sequência muito ruim, né? A gente veio com. A gente até venceu o Bragantino nesse meio tempo, 2-0, e foi o jogo que a gente fez gols, né? Junto com a partida contra o Goiás, o último jogo, esse empate melancólico, dolorido do Fluminense, né? Tomando um gol no final do Alisson de cabeça. Foram jogos que o Fluminense fez gol, nos outros sequer gol o Fluminense estava fazendo, né? Então era uma fase bem complicada, bem dolorida. Eu acho que o ânimo da torcida tricolor piorou ainda mais com a lesão do Alexander, mas fato é, teve protesto lá no CT, tá? Torcidas organizadas foram lá cobrar e fizeram grandes questionamentos, né? Tem aí, eu vou botar na tela, né, as faixas que eles levaram lá, questionamentos sobre jogadores, né? Pirani, Alexandre Jesus, Guga, Jorge, Thiago Santos, né, foram questionados, as contratações, né, principalmente, o Alexandre Jesus já da base, mas os outros, as contratações foram questionadas pela torcida, enfim, um anseio, né, tirando talvez o Guga, né, as outras contratações ali muito questionadas pelos torcedores nas redes sociais. O Jorge não conseguiu jogar, né, tá machucado já há muito tempo, e ele foi inclusive um dos principais alvos do protesto, tá? Teve, os torcedores pararam o carro dele e começaram a cobrá-lo, já que tem, né, rolou aí nas redes sociais, circulou um vídeo do Jorge que está machucado, repito, né, há um tempo fora, numa noitada, né, tomando um goró. E aí a torcida, óbvio, não gostou, cobrou lá, foram lá cobrar ele no carro dele. Jorge, que está emprestado ao Fluminense pelo Palmeiras, e jogou acho que só 4 jogos, jogou muito pouco pelo Fluminense, logo se machucou, uma lesão grave, e até agora a gente não sabe, né, sobre o retorno do Jorge. Vários jogadores aí já machucaram e voltaram, e o Jorge a gente nem ouve falar. Sinceramente, a gente até esquece que ele está no Fluminense, né? O Felipe Melo conversou com os torcedores, né, trocou a ideia, sempre aparece alguém, né, para trocar aquela ideia e tentar dar uma acalmada. Esse papel ficou para o Felipe Melo, trocou uma ideia com a galera lá, e, enfim, o protesto foi pacífico lá na frente do CT, mas fica aqui o registro, torcida do Fluminense aparecendo para protestar, tá, contra a má fase da equipe. Beleza, galera? Vamos partir para a próxima notícia. Eu quero falar de Fluminense e Atlético Mineiro, dia 21 de junho, quarta-feira, lá no Raulino de Oliveira, mas não sem antes eu aproveitar esse vídeo para agradecer a galera que está sempre aqui assistindo os vídeos da Central, dando aquela moral para a gente, né? Assistindo, deixando o like e comentando, claro, de onde nos assiste. Eu sempre peço aqui, né, para a galera comentar de onde assiste. A gente gosta muito de saber até onde o canal consegue alcançar. A gente sabe que a torcida do Fluminense é nacional, é global, né? Tem tricolor em todo mundo. E aí eu peço para a galera comentar de onde nos assiste. Eu aproveito, né, esse pedacinho aqui do vídeo para mandar um abraço, tá? Ó, um abraço para o Roberval de Boa Vista, em Roraima, Evandro de São Gonçalo, Adilson de Vassouras, Nivaldo de Vitória da Conquista, Jaime de Rio Branco, Silênio de Niterói, Jerônimo de Campina Grande, Carlos de Queimado, Newton de Cabo Frio, toda a galera, claro, que está sempre nos assistindo aí, dando essa moral para a Central. Muito obrigado a você. Se quiser que a gente mande um abraço também, só comentar aqui, botar nos comentários do vídeo aí seu nome e de onde, né, nesse mundo gigantesco, você nos assiste. Beleza? Vamos lá, galera. Vamos falar então de Fluminense e Atlético Mineiro. No vídeo que eu postei mais cedo, vai estar aí no card, caso você não tenha visto, corre lá e assiste depois, com algumas notícias do Fluminense. Uma das coisas que eu trouxe é o jogo entre Fluminense e Atlético Mineiro está confirmado para o dia 21, lá no Raulino de Oliveira. A notícia do vídeo, inclusive, eram as vendas abertas
para os sócios, né? O check-in aberto para os sócios do Fluminense, tá? E aí, nesse vídeo, eu comentei que muitos tricolores pediram assim, pediram nas redes sociais, o Fluminense deveria adiar esse jogo, tentar o adiamento, né, com a CBF, já que o André e o Arias vão estar na seleção. A data FIFA acaba oficialmente no dia 20, né, o dia que eles, como posso dizer, se desapresentam, né, eles se apresentam no começo, né, e o dia que eles são liberados da seleção, vamos colocar dessa maneira, é o dia 20. E a partida no dia 21 não é nem aqui no Rio, então tem a chegada ao Rio e ainda um deslocamento para Volta Redonda. Dificilmente eles poderiam jogar se a partida fosse no dia 21. Então, essa foi a informação que eu trouxe no vídeo de mais cedo e comentei, né, desse pedido da torcida, que o Fluminense não tinha conseguido essa liberação. Saiu, depois, né, que eu gravei aquele vídeo, saiu uma informação mais detalhada de que o Fluminense de fato pediu, tá? O Fluminense fez o pedido pela liberação, a CBF topou, só que precisava, né, do aval do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro preferiu não adiar o jogo. Eles alegaram que preferem manter o calendário e a agenda do jeito que estão para não afetar o planejamento deles. Então, por decisão do Atlético Mineiro, né, precisava ter o consenso de ambas as partes. Por decisão do Atlético Mineiro, a partida será realizada mesmo no dia 21 de junho. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, porque John Arias e André não jogam. Ponto, tá? Na própria notícia do GE que fala sobre essa tentativa do Fluminense, se fala que, olha, os dois têm uma viagem longa, ainda teria que chegar no Rio, pegar um carro, né, um ônibus, enfim, algum transporte para a Volta Redonda, que é cerca de 2 horas aqui do Rio, ficaria muito pegado, muito desgastante, não valeria a pena. O Fluminense não conta com os dois jogadores para essa partida, tá? Mas, por outro lado, a gente tem possíveis e prováveis retornos, né? O Marcelo está machucado desde justamente a partida contra o Flamengo de ida, dia 16 de maio, aquele 0-0 na Copa do Brasil. Já está treinando normalmente com bola. E a tendência, né? Hoje é dia 15 de junho, tendência daqui a 6 dias, a tendência é que o Marcelo consiga estar em campo contra o Atlético Mineiro, né? Volte à equipe do Fluminense. Outro jogador que andou preocupando um pouco, embora eu mesmo, né, quando falei da notícia dele ausente contra o Goiás, falei, cara, isso aí é um jogo só, daqui a pouco ele volta, porque não parecia ser nada muito grave pelas descrições. Paulo Henrique Ganso teve dores no pé, por isso não atuou contra o Goiás, também treinando normalmente, deve atuar contra o Atlético Mineiro, tá? Nessa partida do dia 21, então a gente tendo esses dois retornos, né? Por outro lado, Keno, antes do por outro lado, né? Keno também já voltou, atuou contra o Goiás ali no segundo tempo, já deve estar disponível para jogar contra o seu ex-clube, por sinal, né? Atlético Mineiro. E aí, sim, por outro lado, o Alexander estava muito perto de voltar, era um jogador que a gente já estava, eu pelo menos já estava naquela expectativa de, vai conseguir voltar até mais rápido, vai jogar contra o Atlético Mineiro. A gente comentou ontem aqui no canal, teve, infelizmente, o Fluminense já confirmou uma lesão bem grave muscular, grau 3, vai ficar por pelo menos 3 meses fora, né? Uma notícia bem ruim, bem desagradável para o Fluminense. Obviamente, não joga contra o Atlético. E o Nino, que teve probleminha muscular contra o Goiás, foi cortado da seleção brasileira por conta disso, segue como dúvida. Existe a chance do Nino jogar? Existe, mas ele segue como dúvida para essa partida contra o Atlético Mineiro, vai depender aí da evolução da recuperação do zagueiro, nosso capitão Nino, tá certo? Então essas são as informações de jogadores aí, né? Marcelo e Ganso voltando, Keno já voltou, Alexander, infelizmente, vai ficar bastante tempo fora, e o Nino ainda como dúvida. Além disso, André e John Arias não atuam nessa partida, tá certo, meus amigos? Última notícia desse vídeo aqui, mas não sem antes eu lembrar você de correr no comentário fixado e olhar lá a camisa cinza e branco do Fluminense, 120 anos, a camisa comemorativa, aquela coisa maravilhosa, linda, numa promoção fantástica lá na Centauro, saindo por R$ 219,99. Tem feminina, tem masculina, corre lá, já tá nas últimas peças, então aproveita que o preço tá muito bom. Eu, quando comprei, paguei um preço muito maior do que isso, tô até bolado, né? Enfim, corre lá no link do comentário fixado e aproveita, beleza? Última notícia desse vídeo, mas não menos importante, eu quero falar sobre esse valor milionário pingando na conta do Fluminense. A gente já fez vídeo em outros momentos comentando sobre esse assunto, mas não havia a confirmação, né? O vídeo, inclusive, vai estar aí no card. Eu puxei os números ali e fiz a matemática, mas haviam informações desencontradas. Isso, inclusive, é citado no vídeo sobre a questão da mais-valia do Fluminense na negociação do João Pedro quando ele foi vendido ao Watford em 2019. Estão lembrados dessa situação? Então, rapidinho, né, fazendo aqui uma rápida retrospectiva para quem não tiver lembrado, João Pedro, jovem da base do Fluminense, foi vendido ao Watford da Inglaterra em 2019 e havia
o valor de mais-valia no seu contrato de venda, né? Mais-valia é a diferença entre o preço que o Watford comprou ele e o preço que o Watford vendeu ele. O lucro que o Watford teve na transação, operação completa, tá? Houve essa diferença. O João Pedro foi vendido agora para o Brighton, da Inglaterra, por um valor bem alto, tá? E aí havia essa dúvida. A mais-valia era 5%? Era 10%? Então, agora temos a confirmação, o GE traz para a gente tudo o que acontece, né, nessa situação da negociação do João Pedro. Vamos lá, o que aconteceu? João Pedro foi vendido ainda pelo Pedro Abad, presidente anterior do Fluminense. Se vocês lembrarem na campanha de 2019 que o Mário é eleito, ele criticou muito a venda do João Pedro ao longo da campanha. Assim que o Mário assumiu, ele quis cancelar a venda, mas tinha uma multa muito alta para esse cancelamento, que era 20 milhões de euros, não valia a pena o Fluminense pagar 20 milhões de euros, né? Ia vender o moleque por mais e tinha que ser uma diferença muito grande para além dos 20 milhões de euros para pagar a diferença, né, que a gente ia ter que pagar na multa. Então não valia a pena para o Fluminense fazer isso, mas fato é que um monte de metas, tá? O Pedro Abad vendeu o João Pedro por 10 milhões de euros, se batesse todas as metas. O Mário não gostou desse valor de venda, assim que assumiu, começou a tentar renegociar. E ele conseguiu essa renegociação, saiu, o valor completo, né, com o João Pedro batendo todas as metas, saiu de 10 milhões para 11 milhões e meio de euros, tá? 11 milhões e meio de euros, então foi o valor da venda do João Pedro. Só que isso tem uma contrapartida. Por que o Watford toparia, né, pagar mais para o Fluminense? Não faz nem muito sentido, né? Então, teve uma contrapartida, e essa contrapartida foi a redução da mais-valia. Na época foi divulgado que a mais-valia era de 10%, agora foi reduzida, agora não, né? Lá em 2019, quando houve essa renegociação, foi reduzida para 5%. Então, a mais-valia da venda do Watford para o Brighton é de 5%. O Fluminense recebe 5% desse valor. Então, atualizações, tá? 5% de mais-valia dá exatamente 1,25 milhões de euros ou 6,8 milhões de reais. Esse foi o valor que o Fluminense recebeu pela mais-valia do João Pedro. Soma-se a isso o mecanismo de solidariedade da FIFA, que é um valor da transferência destinado aos clubes formadores do atleta, né? Período que o jogador passa ali no período de formação por cada clube, o clube que ele passou recebe uma grana, o Fluminense tem direito, então, desse montante de 5%, o Fluminense tem direito a 3,5% como clube formador do João Pedro, o que dá 1,19 milhões de euros ou 6 milhões e meio de reais. Somatório total, portanto, 13,3 milhões de reais. Esse é o valor que o Fluminense recebe na venda do João Pedro do Watford para o Brighton, né? Vale lembrar, isso não tem a ver com o valor da primeira venda. Aquele valor já recebeu, esse valor agora, com a mudança do João Pedro de clube lá na Inglaterra, o Fluminense abocanha 13,3 milhões de reais. É um valor bastante interessante aí, mas um pouco abaixo do que a gente já tinha imaginado antes, que estava quase na casa dos 20 milhões, por conta da mais-valia de 10%. Tá certo, galera? Então, 13,3 milhões de reais caindo aí na conta do Fluminense devido à venda de João Pedro do Watford para o Brighton, da Inglaterra. Beleza? Essas eram as notícias que eu queria trazer nesse vídeo aqui para você. Muito obrigado por ter me assistido até o final. Convido você, claro, agora a deixar o comentário. Foi bom negócio trocar 5% de mais-valia por 1,5 milhão de euros? Deixa seu comentário aí, vamos trocar essa ideia. Valeu? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!